amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos abordar um assunto que vai trazer muita nostalgia, principalmente quem viveu entre as décadas de 1980 e 1990, ali pelo Rio de Janeiro, pelo centro da cidade, Uruguaiana, Saara, central do Brasil. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, vão comentar e compartilhar. Lembrando que quando você compartilha vídeos, você está levando cultura, está levando conhecimento e está fazendo uma gentileza também pra gente. Nós vamos hoje conversar sobre José Datrino. Você lembra do José Datrino? E se eu disser para vocês, profeta gentileza? A gente precisa de paz, harmonia, a gente precisa um pouco de gentileza, tranquilidade. O José Datrino nasceu em 1917 em Cafelândia, cidade do interior de São Paulo. Seus pais eram muito humildes, trabalhavam na roça, eram agricultores, tinham um pouquinho de gado, uma criação de galinhas, mas nada demais. A gente não tem muitas informações sobre a vida dele no período da infância. Não sabemos se ele foi à escola, até que ano ele estudou, como é que foi essa questão para ele. O fato é que a única informação que nós temos da infância dele foi quando ele tinha 13 anos de idade, por volta de 1930. E quando ele começou a ter as suas primeiras premonições. Pessoas muito humildes, muito religiosas eram os pais dele, e resolveram levá-lo para a bezedeira, para ver o que estava acontecendo, porque isso deixou todos eles muito preocupados com a situação daquela criança. Dos 13 anos até a idade adulta, ele teve poucas premonições. Já adulto, ele se mudou de São Paulo, de Cafelândia, para o Rio de Janeiro. Não sabemos por quê, mas ele morou no bairro de Guadalupe, na zona norte do Rio. Também não temos muitas informações, ele só trabalhava com caminhões, fazendo fretes, fazendo pequenas entregas. Era a forma como ele se mantinha sua família e seus filhos. O maior incêndio criminoso da história do circo mundial, que foi no dia 17 de dezembro de 1961, em Niterói. Foi o circo Grand Circus norte-americano que pegou fogo. Um incêndio criminoso que vitimou muitos adultos e 500 crianças. 6 dias depois, já na véspera do Natal daquele ano, de 1961, José Datrino teve uma premonição. Na realidade, ele disse que ouviu vozes celestiais que o convocaram para ir para aquele terreno, para ajudar ali naquele terreno as pessoas que tinham sido vítimas e as pessoas que tinham perdido seus entes queridos no incêndio. Ele morou ali no terreno do circo durante 4 anos. Ali ele fez uma horta, ele ajudava as pessoas, ele recebia as pessoas e tinha sempre uma palavra de gentileza, uma palavra de bondade. Hoje, o terreno é ocupado pela Policlínica Militar de Niterói. Ele sempre falava para as pessoas que tinham ouvido uma voz dizendo para ele abandonar o mundo material e se entregar totalmente para o mundo espiritual. Foi quando ele começou a fazer a transformação interior, a reforma íntima dele, que o levou a ser chamado pelas pessoas atendidas por ele pelo nome que o consagrou, que é profeta gentileza. A partir de 1970, ele começou a vagar pela cidade do Rio de Janeiro e era visto na Central do Brasil, nas barcas, dentro dos ônibus, nas imediações das obras do metrô. Na época o metrô estava sendo construído na Cinelândia, Uruguaiana, Carioca, Presidente Vargas. E ele era visto ali pelo Saara, sempre vestindo uma túnica branca, barba, com flores na mão, cartazes. As flores ele distribuía para as pessoas que estavam passando pelas ruas, ou paradas no sinal, ou nos carros. Ele sempre tinha palavras de bondade, palavras de gentileza para acolher essas pessoas. Ele constantemente dizia: sou maluco para te amar, mas louco para te salvar.
Então, era dessa forma que o profeta Gentileza abordava as pessoas. Quando ele via um grupo de alunos, estudantes, que estavam brigando ou falando palavrão, ele ia lá e dava uma puxada de orelha. Olha, não faça isso. Eu me lembro, estudava ali no centro da cidade, eu me lembro de tê-lo visto várias vezes, Presidente Vargas, Avenida Marechal Floriano, Cinelândia, na Candelária. Era muito comum de encontrar o profeta Gentileza vagando por ali, falando daquilo que ele pensava, dos seus textos proféticos. Um breve período entre 1977 e 1978, também não se sabe os motivos pelos quais ele teria saído do Rio de Janeiro e foi morar na cidade mineira de Conselheiro Lafayette. E era constantemente visto pregando na frente do prédio do INSS. Quando ele retornou ao Rio de Janeiro, a partir de 1980, ele iniciou a sua maior obra, provavelmente o maior texto urbano do mundo. O profeta Gentileza utilizou as pilastras do viaduto do gasômetro, onde o Flamengo pretende construir o seu estádio, cobrindo essas 56 pilastras com textos que falam sobre críticas ao mundo material, críticas à questão política também, alternativa ao mal-estar que a sociedade vive. Há alguns anos atrás, eu fiquei muito lisonjeado quando recebi o convite da professora Elânia Mendes, que é a maior autoridade sobre o lado artístico, a estética artística do profeta Gentileza no Brasil. Ela entrou em contato comigo para que a gente trabalhasse um projeto dela chamado A Arte na Consciência Alterada de Gentileza. Nós trabalhamos esse projeto, ela observando os símbolos, as cores, a estética, tanto a estética pessoal do profeta, quanto também, principalmente, a estética artística que ele empregou para confeccionar todos os seus textos nas 56 pilastras que vão do cemitério do Caju até o terminal rodoviário Novo Rio. E eu estava trabalhando com ela sobre a questão da linguística que está envolvida no texto, que aparece no texto. É uma temática apocalíptica, é uma temática que você, quando lê o texto, tem a impressão nítida que está saindo do livro dos profetas, da Bíblia, porque é um texto totalmente apocalíptico, é um texto que fala de espiritualidade, a aversão ao mundo materialista, que isso consome o espírito do homem, que traz egoísmo, que gera nervosismo, impaciência, caos. A questão exatamente que a professora Elânia falava de arte, caos urbano, gentileza. E ela trabalha com as cores, os símbolos, uma questão muito interessante que junta a semiótica de Humberto Eco, Peirce também. Humberto Eco é o autor do Nome da Rosa, professor de semiótica, que trabalha símbolos. Símbolos ficaram muito famosos, essa ciência da semiótica ficou muito famosa no livro do escritor Dan Brown, O Código da Vinci, que trabalha essa questão de simbologia. O que os símbolos representam? Então, a professora Elânia trabalhava exatamente a questão da caligrafia, a estética da caligrafia, trabalha também a estética dos símbolos que são criados pelo profeta Gentileza. Existe uma evolução natural entre os símbolos que ele criou, uma pomba, uma seta, uma bandeira. Então, a professora trabalha essa questão estética do projeto do profeta Gentileza. O profeta Gentileza faleceu em 1996. A partir de então, aquele mural dele ficou abandonado. Atos de vandalismo, como pichações, as pessoas urinavam, aquilo ficou abandonado. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com o consórcio, foram os responsáveis pela reforma e a preservação até hoje, e o tombamento, o consequente tombamento, da obra do profeta Gentileza. Ele dizia que
veio ao mundo para fazer com que os burros homens da cidade se conscientizassem de um esclarecimento. Esse esclarecimento não seria um esclarecimento intelectual, mas um esclarecimento de suas almas. Várias passagens do texto são verdadeiras mensagens bíblicas. Por exemplo, a passagem: as flores é porque sou o jardim ambulante. Vocês são flor do meu jardim. Tem que se entregar ao dono do jardim. Tem que passar o visto no jardim. Depois de eu passar o visto no jardim, vocês vão ser os jardineiros. Do jeito que está um jardim abandonado, tudo atrapalhado. Fazendo um parênteses aqui, exatamente como ficou anos depois a obra dele. Toda abandonada, mas hoje já está reformada. Todo setor que não tem administração é avacalhação, bagunça. Aqui nós vemos uma crítica política, uma crítica administrativa, burocrática. É o que está acontecendo. Tem que ter ordem, amor. Agora o catavento é para refrescar a mente da humanidade, para que todo mundo ande com a mente fresca e positiva com Deus, com Jesus. Para que todo mundo ande no caminho da luz. E a bandeira, a nossa bandeira brasileira, é a mais linda do universo. O verde é verdes campos, vida. O amarelo é a beleza, a natureza. O branco é a paz, a pureza, a liberdade. E o azul é o céu azul. Logo, nossa bandeira é a bandeira mais linda do universo, porque traz a cor do universo. E o profeta é patriota até no pé. Nosso Brasil vai ser o país mais poderoso do mundo, porque o profeta gentileza é patriota até no pé. Toda bondade que vai crescer no mundo vai ser por intermédio do Rio de Janeiro, porque o profeta gentileza é brasileiro. Então nós vemos nesse pequeno texto do profeta que existe uma crítica administrativa, que existe também uma visão futurista de desejo de um país melhor, de um Rio de Janeiro melhor, de cidades melhores. Então, o profeta faz uma profecia de fato. Então, nós podemos perceber que os textos deles abordam sentimentos, sensações, positividades, contextos celestiais, universalismo, questões proféticas, visões apocalípticas. O lado espiritualista também é muito exacerbado, exagerado na obra do profeta gentileza. E a linguagem, obviamente, apresenta erros gramaticais, em que nada vão afetar a qualidade e a mensagem do profeta gentileza. E se a gente for parar para pensar, a gente está precisando de muitos profetas gentilezas. Na realidade, a gente não está nem precisando de muitos profetas gentilezas, a gente está precisando de conscientização. Agir com gentileza, porque a mensagem foi dada aí. Então, vários profetas, várias pessoas iluminadas passaram pelo planeta e deixaram suas mensagens. Cabe a nós segui-las. Então, a gente está precisando de gentileza, a gente está precisando de empatia. O mundo atravessou 2 anos agora de pandemia e as pessoas poderiam pegar esse momento de introspecção e deixar aflorar com gentileza nos condomínios, nos vizinhos, nas vizinhanças, atravessando uma faixa de pedestre, respeitar o pedestre, respeitar a mulher, acabar com essas palhaçadas de corrupção no Brasil, uma corrupção endêmica nas prefeituras, nos governos, em qualquer lugar, ou numa empresa privada. Então, é hora das pessoas, já passou da hora das pessoas se conscientizarem, principalmente que recentemente teve aí o profeta gentileza fazendo a sua obra, divulgando a sua vertente mística, que a professora Elânia trabalha muito bem, artisticamente. Se vocês quiserem o contato da professora Elânia, deixem as suas mensagens aqui no nosso e-mail sobrevivenciaemlivros@gmail.com, que eu passo o contato da professora Elânia
para ela fazer palestras. Ela esteve há algum tempo atrás na África, levando exatamente a mensagem do Profeta Gentileza e trabalhando o lado artístico do nosso artista. Então, é isso, gente. Vou deixar um abraço para vocês aqui, que vocês também pensem sobre essa questão da gentileza. Um grande abraço para vocês e valeu!